Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Que a palavra do Senhor chegue até sua casa, até sua família. Hoje nós estamos em um domingo de Páscoa e hoje é dia de celebração. Hoje é o dia em que nós nos lembramos que o nosso Senhor vive. Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele é a nossa esperança. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor? Você que está na sua casa, abra o Evangelho, abra na carta de 1 Pedro, capítulo 5, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, vamos ler no versículo 6 ao versículo 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus queridos, a epístola do apóstolo Pedro, essa primeira epístola, ela foi escrita aproximadamente no ano 63, 64 depois de Cristo e foi destinada aos eleitos forasteiros da dispersão. Nós vemos essa informação no versículo 1 do capítulo 1 da mesma epístola. Quem são esses que estavam dispersos, os forasteiros dispersos? Eram os cristãos judeus que foram dispersos pela perseguição do Império Romano. E era muito comum naquele século I a perseguição aos nossos irmãos. E não mudou. Isso acontecia lá no século I. Hoje nós estamos no século XXI. É o primeiro século do terceiro milênio. Hoje nós estamos no século XXI e nada mudou. E nós passamos também por provações, nós passamos por perseguições enquanto cristãos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Nós somos perseguidos, nós enfrentamos adversidades de todos os tipos, todos os dias. Mas o apóstolo Pedro, ele queria nos encorajar. E ele estava nos encorajando a focar naquilo que é eterno, naquilo que está por vir, e não simplesmente naquilo que estava acontecendo. Porque ele estava nos ensinando que o propósito realmente era nós aprendermos a viver, confiando no Senhor, mesmo em momentos difíceis, mesmo em tempos difíceis. E quando nós lemos aqui no versículo 7, ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Espírito Santo nos revela quando a gente lê esses versículos. E quando a gente lê lançando, o que é lançar? Lançar é jogar, é arremessar para longe, é arremessar para o alvo certo, um alvo que você projetou, um alvo que você pretende que ele seja alcançado. Mas a palavra aqui nos diz que nós não devemos simplesmente arremessar, nós não devemos simplesmente lançar, mas nós devemos lançar para um alvo muito definido. Nós devemos lançar para um alvo pretendido, para o alvo certo, não é para qualquer lugar. Não é simplesmente lançar para longe de você, mas é lançar a nossa ansiedade naquele que tem cuidado de nós. É lançar no nosso alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Ele é o alvo que nós pretendemos. E quando ele fala a nossa ansiedade, quando a gente lê aqui ansiedade, nós sabemos que a ansiedade é um mal que tem atingido a muitos. Tem atingido a sociedade como um todo, mas também nos atinge na nossa individualidade, na nossa intimidade. Porque a ansiedade, ela nos remete à distração, à preocupação excessiva, a uma aflição, a uma agonia diante de determinada situação.
E essa aflição, ela acaba sendo um agente de desordem, de equilíbrio emocional. Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos temerosos, nós ficamos receosos, nós ficamos amedrontados. E isso nos traz um desequilíbrio de ordem emocional muito grande, pastor Vicente. Muito grande. Só que o Evangelho ele está nos ensinando, ele está dizendo, lançando sobre ele, arremesse sobre ele, entregue ao Senhor. Não arremesse para qualquer lugar, mas arremesse para o Senhor, a vossa ansiedade. Mas por que eu vou lançar para o Senhor a minha ansiedade? Porque o texto completa, porque Ele tem cuidado de vós. E o principal motivo, porque a gente só tem certeza de que Ele tem cuidado de nós, a gente tem certeza de que Ele tem cuidado de cada um, a gente tem essa plena certeza porque o Espírito Santo assim nos diz. O Espírito Santo ele nos convence, a palavra nos diz. Quando a gente lê no Evangelho, quantas vezes o Senhor Jesus fala aos nossos corações quando Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados por situação alguma. Porque vocês são mais importantes para mim do que os pássaros. Porque os pássaros, eles não semeiam, eles não cegam, eles não colhem e não lhes falta um alimento. Não são vós mais preciosos para mim? E ele faz essa comparação quando ele diz, por que andeis ansiosos no que vai vestir? Olha os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se de forma tão plena, de forma tão linda. O Senhor, em quantas vezes no Evangelho Ele tem nos dito para nós descansarmos, para nós esperarmos, para nós ficarmos firmes, mesmo que a situação pareça contrária, mesmo que a situação esteja parecendo fora do controle, ainda assim Ele é responsável por todas as coisas. Ainda assim, todas as situações estão no controle do Senhor. E o Senhor está dizendo, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Porque Ele tem cuidado de mim e de você. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Lance sobre Ele aquilo que tem lhe afligido. Lance sobre Ele aquilo que tem sido motivo de preocupação. Aquilo que tem sido motivo de desordem emocional. Aquilo que tem tirado o seu apetite. O que tem tirado o seu sono. O que tem tirado a sua paz. O que tem tirado a sua tranquilidade. Lance sobre Ele. Se você pudesse resolver, com certeza você já teria feito. Se você pudesse solucionar, você não estaria sem dormir. Se você pudesse resolver, você não estaria preocupado, mas você já teria feito. Mas o Senhor nos convida nessa noite a olharmos para Ele, que é eterno, a olharmos para o céu, a olharmos para aquele que é poderoso diante de todas as situações. Porque a ansiedade, ele é um problema para mim e para você, mas ele não é um problema para Deus. Deus não é ansioso. Ele não é ansioso simplesmente porque Ele sabe de todas as coisas e todas as coisas estão sob o seu controle. Nós ficamos muitas vezes ansiosos e preocupados porque não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Mas isso não acontece com Deus. Ele não se preocupa, Ele não está ansioso porque Ele tem controle de todas as coisas. Em Eclesiastes, diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo está no controle do Senhor. Os dias bons e os dias maus. Os dias de felicidade e os dias tristes. Aquele dia que nós estamos esperando que algo aconteça, mas naquele dia que nada aconteceu. Tudo está no controle dele. E ele ainda diz assim, lá no próprio livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, como também ao impuro, tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica, ao bom e ao pecador, ao que jura, como também ao que não teme ao juramento.
Tudo sucede. Muitas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade, momentos que parecem até desesperançosos, porque atingem a nossa esperança. E a gente começa a questionar, diz, por que eu, Senhor? Porque na minha vida, porque na minha casa, porque na minha cidade, porque no meu país, porque no meu continente, por que está acontecendo aqui? E eu quero lhe dizer que tudo o que acontece está no controle do Senhor. E tudo acontece aos bons e aos maus. Porque nós ainda estamos nessa terra. Nós ainda estamos aqui. Enquanto aqui nós estivermos, nós vamos enfrentar provações. Mas há uma diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme. Há uma diferença entre aquele que tem esperança no Senhor e aquele que não tem. Porque a adversidade um dia ela vai chegar, uma hora ela vai chegar, mas aquele que espera no Senhor tem suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor têm a sua fé aumentada. Aquele que espera, que confia no Senhor, que deposita no Senhor a sua esperança, ele está preparado e no dia da adversidade, ele sabe que não está só, porque a sua esperança está em Deus. A sua esperança é Ele, porque Ele é a nossa própria esperança. Quando ele diz aqui, no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele está dizendo que a única maneira de lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor é confiarmos plenamente nele, é aceitarmos o seu propósito para as nossas vidas e aceitarmos de bom grado. É a única forma de nós descansarmos e lançarmos sobre ele as nossas ansiedades é quando nós entendemos que os nossos propósitos eles não devem prevalecer, mas o que deve prevalecer nas nossas vidas são os propósitos que o Senhor tem projetado, tem programado, que tem sonhado para nós. E quando nós entendemos que a nossa vida é projeto de Deus e que Ele está na direção da nossa vida, nós não andamos ansiosos, nós não andamos preocupados, não de forma excessiva, não de forma exacerbada. Há momentos em que nós vamos até nos preocupar. Mas quando chegar a noite, nós vamos chegar na nossa cama, nós vamos orar, entregar ao Senhor e vamos dormir o sono dos justos, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? O versículo 8 diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Sede sóbrios. Fiquem alertas, sejam espertos, vigiem. Quando ele diz sejam vigilantes, ele está dizendo fiquem sóbrios, fiquem alertas. Porque o inimigo das nossas almas todos os dias está tentando nos estragar, todos os dias está tentando nos derrubar. A todo momento ele está nos perseguindo. E nós não podemos caminhar como se essas coisas não acontecessem. Nós não podemos viver como se o inimigo das nossas almas não existisse. Porque o Evangelho nos garante que ele é real. E que o propósito dele é nos derrubar. Que o propósito dele é nos fazer fraquejar. E ele está dizendo, sejam sóbrios, fiquem alertas, vigiem. E resistam. Resistir firmes na fé. Não é resistir de qualquer maneira, mas é resistir na fé. É resistir todos os dias maus, todas as armadilhas que são armadas, todas as setas que são lançadas, todos os dardos inflamados que são direcionados, muitas vezes para a sua casa, para a sua família. Você vai resistir com fé. Você vai resistir com fé. E quando a gente olha, meus irmãos, o que está acontecendo nos dias de hoje, o que nós temos visto acontecer em todos os países e que já chegou à nossa cidade, o coronavírus, né, que nós temos visto, tudo o que tem acontecido, esse vírus que tem atingido tantas pessoas, quantas pessoas já foram imunizadas, quantas pessoas já padeceram, quantas pessoas já sofreram. E a gente diz, mas só aqui, Senhor. Aí a palavra diz, fiquem alertas, resistam na fé. Porque tudo que vocês têm enfrentado, lembre-se que não somente vocês os enfrentam.
mas que os irmãos que estão espalhados em todo o mundo têm enfrentado as mesmas dificuldades que vós. Isso tem acontecido não somente em uma nação, nem em 2 nações, nem em 3 nações. Isso tem acontecido no meio de muitos. Mas o Senhor, Ele sempre nos revela o que está acontecendo e o que está por vir. E Ele diz, olhe, isso tem acontecido, não somente vocês têm sofrido, não somente vocês têm enfrentado dificuldades, mas os irmãos de vocês que estão espalhados por todo o mundo têm enfrentado também muitas dificuldades. É nosso dever orar. É nosso dever nos mantermos firmes na fé. É nosso dever nos desviarmos das más influências. É nosso dever nos desviarmos daquilo que não é divino, daquilo que não é santo, daquilo que não vem do céu. É nosso dever não compartilharmos daquilo que o Senhor não santificou. É nosso dever nos manter firmes na fé, esperando no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que aquilo que atinge a nossa cidade, o nosso município, infelizmente também atingiu vários irmãos em outras nações. Quantos irmãos, nesse momento, estão acometidos dessa enfermidade? Quantos irmãos já foram vitimizados? Mas até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido. E é nosso dever continuarmos em oração. É nosso dever continuarmos como cidadãos fazendo aquilo que a OMS tem nos orientado, como cidadãos responsáveis que nós somos. Mas principalmente é nosso dever confiarmos no Senhor. É nosso dever orarmos, é nosso dever interceder, é nosso dever dizer para as pessoas não ficarem desesperançosas, não ficarem sem esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. E toda essa situação que está acontecendo, que está sendo motivo de desesperança, de desespero, em que as pessoas acham que não tem controle, que não tem jeito, que tudo vai se acabar, deixa eu dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo isso que está se sucedendo é surpresa para mim, é surpresa para você, mas não é surpresa para Deus, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Que nós nos mantenhamos firmes. Amém. Que nós nos mantenhamos firmes no Evangelho, firmes na nossa fé, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, lançando sobre Ele as nossas preocupações, descansando nele, sabendo que depois de uma sexta-feira haverá um domingo de Páscoa. Sabendo que depois da sexta-feira agoniante, sabendo que depois da sexta-feira em que houve a traição, sabendo que depois da sexta-feira em que houve a crucificação, depois da sexta-feira em que houve a vergonha, depois da sexta-feira em que houve a dor, depois da sexta-feira em que houve o choro, depois da sexta-feira em que houve a negação, depois da sexta-feira em que muitos choraram achando que a sua esperança havia morrido, depois daquela sexta-feira em que os discípulos estavam chorando achando que já não tinha mais esperança e que as promessas que lhes foram feitas já não tinham mais validade, depois dessa sexta-feira houve um sábado, houve um domingo e Ele está vivo, Ele ressuscitou. Assim como o Evangelho nos garante que depois de uma noite de sofrimento há uma manhã gloriosa de alegria nos esperando, também depois de uma sexta-feira de sofrimento há um domingo de ressurreição, há um domingo de nova esperança, onde o nosso Mestre ressuscita, vai aos céus e promete nos buscar, promete retornar. E é nele que nós esperamos, é nele que nós esperamos e aguardamos a sua vinda, porque a nossa esperança não morreu. A nossa esperança está viva. E é por isso que nós vamos nos manter firmes na fé, sabendo que Ele é por nós, sabendo que Ele está intercedendo por mim e por você, sabendo que Ele está nos guardando, sabendo que Ele está nos fortalecendo e que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? A mensagem que eu tenho para a igreja nessa noite é essa: que depois da sexta-feira, meus irmãos, de agonia, de dor, de preocupação, Ele ressuscita no domingo. Amém.
que a sua fé permaneça firme. Veja o alvo que é Cristo e lance sobre ele aquilo que tem tirado a sua paz. E permita que ele cuide de você da melhor forma possível. Permita que ele zele de você. Permita que ele te guie. Permita que ele direcione as suas ações. Permita que ele direcione os seus pensamentos. Permita que ele direcione as suas atitudes. Permita que ele direcione o seu caminhar, o seu falar, o seu agir, o seu pensar. Permita que ele lhe faça novo todas as manhãs. Permita que o Espírito Santo te convença do pecado e da condenação todos os dias. Permita que ele seja a sua esperança. Porque ele tem cuidado de você. Mesmo quando você não está vendo. Mesmo quando você pensa que ele não está te vendo. Ainda assim ele está te contemplando. E ele está cuidando de você. Ele tem te ouvido. Ele tem te visto. E ele tem cuidado de você. Amém?